Olá, estrategistas do reino. Agora eu vou começar uma série de vídeos aqui com vocês que é muito baseado na cultura de inovação 360, que é uma metodologia, uma série de palestras, é um pensamento, na verdade, a gente implanta isso dentro das empresas, implanta isso dentro das corporações e transforma as pessoas nesse caminho, nessa jornada, né? A cultura de inovação 360 é o que faz com que as empresas criem ambientes melhores, onde as ideias fluam melhor e tragam inovação. Agora, por quê? Por que a gente deve inovar tanto? Porque inovando você vai estar sempre à frente do mercado, né? A McKinsey comprova que as empresas que investem em inovação vivem, têm uma vida, têm uma longevidade até 3 vezes superior do que as outras, ficam na liderança do mercado. Quem está sempre inovando está sempre à frente das tendências. Ou seja, você vai estar sempre dominando o setor, não vai deixar que uma nova ideia venha e te roube o setor, porque essa ideia foi feita ali dentro e vocês que avançaram no mercado. Também as pessoas que estão em áreas criativas, elas têm mais salários, têm mais performance, ficam mais tempo no cargo. Tem uma pesquisa profunda também na McKinsey que comprova até estar em setores mais inovadores, em setores criativos, mais inovadores, mais produtivos, já faz você ser um profissional mais bem-quisto no mercado. Então, vale a pena vocês entenderem que o que separa uma empresa, uma performance, ou até mesmo um país de uma grande, de se estar situado, estar num setor mais produtivo, estar produzindo mais, às vezes é só uma grande ideia. E essa grande ideia que agora a gente vai entrar na como ter melhores e maiores ideias. Então, a cultura de inovação 360 é feita para isso, para que corporações e pessoas tenham mais e melhores ideias. Você já sabe por quê, agora você vai saber como. Só que a gente vai começar quebrando os mitos. E tem um estudo muito bacana de David Burrocks, e vale a pena vocês lerem esse livro, que é Os Mitos sobre a Criatividade, que ele justamente foca em 10 mitos que foram muito propagados durante muito tempo, que realmente atrapalham a criatividade. Eles não ajudam muito e eles atrapalham a criatividade, né? Muitas pessoas acreditam, isso está enraizado em todo mundo, e isso acaba distanciando você de ter uma boa ideia, que é o mito do Eureka. É o mito do, uau, veio aquela ideia sensacional. Então estava lá Thomas Edison e pum, veio e surgiu uma ideia fantástica de fazer uma lâmpada. E aí, um monte de ideias fantásticas sequenciais criaram a GE, que foi uma das maiores empresas do mundo por muito tempo, ainda é uma das mais importantes empresas do mundo. Mas entendam que existe um processo, não é isso, ele quebra isso daí, ele vai lá e fala o seguinte: não é o momento eureka que vai se diferenciar. Pode até acontecer que algumas pessoas na história da humanidade tiveram esse momento eureka, mas a grande maioria das ideias foram metodologias, treinamento, plantação de, 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 de setores, implantação de setores e uma plantação, uma cultura que vem como se fosse uma semente dentro da sua cabeça, que você vai ampliando e essa semente caindo num solo fértil, que é uma mente preparada, ela vai explodir, vai crescer, vai multiplicar. Então ele quebra esse primeiro mito matematicamente, categoricamente ele vai derrubando. Você achou que isso foi assim? Não, não foi. Né? A gente fala que a inventividade, a inovação, a necessidade é a mãe da inovação, sim. Né? Tanto é que em épocas de guerra o mundo dá saltos quânticos em avanços tecnológicos, mas ele mostra que existem metodologias práticas, treinamentos, performance, seleção, técnicas diferenciadas que fazem você ter mais e melhores ideias. Então, não contem com o momento eureka, contem com o dia a dia de trabalho focado em trazer inovação. Né? Também o segundo mito que ele derruba é o gênio solitário. Né? A grande maioria das inovações do mundo nasceram de debates, de ideias, de testes por votagens, de transformações, de conversas, de trazer a pessoa certa. Esse é um problema, você saber quem é a pessoa certa, a pessoa apta, que faz essa somatória de elementos, que ela consegue fazer você elevar a sua criatividade, não rebaixar a sua criatividade. Nos meus treinamentos, eu tenho uma metodologia única, né, chamada Brain Step, que faz você subir nos degraus da criatividade, justamente com a pessoa correta, estando ali, fazendo essa fricção, e é nessa fricção que as ideias fluem melhor. Então, importantíssimo vocês saberem disso, que não existe o mito do gênio solitário.
Não quer dizer que nunca na história da humanidade um gênio solitário não veio com uma ideia, mas simplesmente porque foi da fricção que a grande maioria das ideias surgiu. A gente pode citar, ele cita alguns cases, como Steve Wozniak e Steve Jobs, né? Então são dois Steves que estavam ali para gerar uma fricção, e essa fricção fez a maior empresa criativa do mundo, a Apple, e está sempre inovando, e eles sabem disso, né? As corporações, as big techs, que é onde a gente bebe da maioria das fontes, elas têm grupos, squads, esquadrões selecionados, um a um, dedo a dedo, as pessoas corretas, juntas, momento solitário, momento conjunta, eles têm a metrificação ideal para que as ideias fluam. Então vale a pena também se pegar nisso. O terceiro mito é o mito da originalidade, né? Lavoisier já dizia, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, e o mundo é uma grande transformação. O único que criou do nada, chama-se o ex nihilo, é o Deus, nosso Criador, que criou tudo do nada, o resto tudo é uma transformação. As matérias estão aí, o mundo é um Lego a ser transformado, então as ideias vão criando conexões, né? Eu criei o telégrafo, vem o fonógrafo, vem o telefone, são evoluções da própria coisa que vai surgindo, né? Da roda vem a engrenagem, do fogo vem as ferramentas, enfim, você vê que é uma sequência, as coisas vão meio que se encaixando, então criar é uma nova conexão sobre algo, né? Até mesmo dentro do seu cérebro, esse processo é isso, quando a sua mente cria uma nova conexão, uma nova ideia, uma nova base de pensamento, um novo fluxo mental, é uma conexão nova que criou dentro da sua mente que te dá esse poder de criar. Então, apaguem isso, né? Tanto é que a Apple é uma cópia da Xerox, e muitas pessoas falam que da Xerox, que também copiou alguém, ou mexeu, mudou alguém, muitas pessoas falam que a Microsoft, o Windows, veio de um projeto já dentro da Xerox, que era uma empresa de vanguarda de tecnologia na décadas atrás, né? Então você vê que isso as empresas elas vão bebendo, vão mudando, vão melhorando, acrescentam algo, tiram algo, e isso é a criatividade e inovação. Mas estar inserido nesse modo de transformação faz muito bem, né? Está a ter essa coisa dentro da sua empresa que faz essas empresas andarem, né? O mito do especialista. Isso é um mito muito interessante. Muitas das ideias, e ele comprova também estatisticamente, muitas das ideias da humanidade vieram de uma mente fresca, um olhar novo, de fora do seu setor. O especialista ajudou na condução. Ele entende muito daquilo que ele está buscando, ele se transforma em especialista, mas a sua mente parece que está meio tomada por todas as regras que o prendem ali. Ele não tem um ar novo. Então, tomar um ar novo, ouvir alguém de fora, trazer gente de fora, apenas gente criativa, num setor que ele nunca esteve inserido na vida, funciona. Isso eu faço durante as minhas implantações da cultura de inovação dentro das empresas. A gente pratica isso. Eu trago pessoas de fora do setor e muitas vezes pessoas de fora da empresa que nunca trabalharam com aquilo para trazer um olhar novo, um questionamento novo sobre a mesma coisa. Não é sempre o melhor, o mais inteligente, a pessoa que tem mais noção do que está fazendo, mais conhecimento sobre aquilo que vai trazer o novo. Ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito, porque ele realmente passa a ser um balizador de todo esse processo, mas não é dentro da mente dessa pessoa que às vezes está a solução. Esse é um mito que eu já derrubei, inclusive no meu livro aqui, Criatividade, o Dom Negligenciado de Deus, eu já venho derrubando esse mito faz tempo, que é o mito do brainstorming. Brainstorming são aquelas reuniões, chuva de palpite, toró de ideia, que as pessoas se reúnem para jogar ideias para fora. Eu já provei isso, isso é o maior aniquilador de ideias da história, né? Porque existe uma tendência das pessoas se minimizarem pelo teto criativo padrão. Então, nunca uma ideia tão inovadora. Existe um outro medo, o medo de você falar em público, o medo de você do questionamento, o medo de ser repreendido. Isso é importante, né? As pessoas têm medo de contar novas ideias, porque na história da humanidade, quem trazia o novo, quem trazia algo muito diferenciado, foi queimado, foi cortado, né? O sol nós que giramos em torno do sol, corta a cabeça, né? Quando as pessoas conseguem perceber algo novo, a primeira reação de qualquer pessoa com algo muito novo é estranheza.
né? Então, e as pessoas não querem passar por isso. Imagina num ambiente corporativo. Então, o brainstorm ele tende a manter as ideias flat, só saem as primeiras ideias, as ideias mais padrões, mais básicas possíveis, e ele comprova isso, né, que o Osborne estava errado quando criou o brainstorm. E ele propõe algumas outras metodologias, mas isso já são técnicas e a gente aprofunda tem centenas de técnicas para você criar, mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. Né? E o mito da criatividade como um dom. Aquela pessoa nasceu com um dom criativo, nasceu com uma visão além do alcance, é uma pessoa que está à frente do seu tempo. Isso é um mito. Isso é um mito comprovado. A maioria das ideias vieram de pessoas que se dedicaram a buscar aquilo, entenderam o problema, entenderam a necessidade, tiraram os nãos da frente e foram em busca do como solucionar aquele problema. Não é um gênio criativo. Eu comento nas palestras que o filme Óleo de Lorenzo, vale a pena vocês assistirem, uma mãe, né, que não é médica, que não é cientista, não é química, ela consegue criar um produto que salva a vida do seu filho e acaba salvando a vida de milhares de outras pessoas que vão sofrendo com a mesma doença. Então não é às vezes o laboratório, é a necessidade e o mergulho da pessoa naquilo que trouxe a solução. Tá? O mito do incentivo financeiro, as pessoas acreditam, né, que os MEDs, que são os locais mais ricos da humanidade, os locais mais prósperos que trazem um incentivo, vá, crie que eu te pago. Existe sim uma metrificação, existem, claro, ambientes mais propensos a receberem investimentos, mas não quer dizer que a ideia só nasceu ali, ela estava restrita ali. Muitas vezes é dentro de uma pessoa, é a dedicação de uma pessoa. É claro que se essa pessoa não tiver outras contas para pagar, estiver sendo bancada dentro de um laboratório de uma universidade, dentro de um setor estratégico de um governo, ou dentro da área de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, que tem que destinar 5% pelo menos para essa área, isso é metódico, tem que ser feito. As empresas que investem 5% nessas áreas criativas de seu faturamento tendem a crescer muito mais, até 3 vezes mais do que as outras empresas. Então, é um motor de crescimento da empresa, pesquisa e desenvolvimento, é inovação, é estar à frente, é ter gente criativa e preservar essas mentes criativas ali dentro. Então, o mito do incentivo financeiro, ele é quebrado no momento que muitas ideias estão espalhadas pelo mundo, as ideias acabaram se espalhando em setores ricos, não ricos, pobres, não produtivos, mas, claro, obviamente, existe sim o fator preponderante, onde existe um incentivo financeiro, as ideias acabam tomando mais força de lançamento, mas às vezes um produto nem tão bom quanto o outro que foi criado avança no mercado porque ele teve todo o poder de avanço. Né? Então, um produto lançado por uma Apple, ele é um produto que já tem imagem, distribuição, inteligência, ele já tem um belo design, ele tem uma força de marca, ele tem um apelo. É diferente de vir uma fabriqueta de esquina que cria um celular maravilhoso, melhor do que o da Apple, mas ela não tem todo esse poder. Então, para a criatividade, não, mas claro que para o avanço do produto está inserido em culturas de inovação, como uma cidade, um país ou uma empresa que tem essa cultura, as ideias ganham uma atração. Né? O mito do concorrente, né? Acredita-se que os setores mais competitivos, que brigam mais, acabam criando mais, isso não é verdade também. Né? Ele comprova numericamente que os setores que têm mais tempo, que são mais arejados, mais inovadores, onde já existem empresas consolidadas, são os setores que mais inovam. Né? Essa concorrência entre empresas que acabam se preocupando com a própria sobrevivência, acabam tendo medo até da inovação, eles têm a necessidade, mas acabam tendo medo, e isso comprovado numericamente, eles criam mais reservas, investem menos em algumas coisas, investem mais em proteção, querem blindar o setor, querem fazer mais marketing, querem se espalhar mais, ter mais centros de distribuição, ter mais conexões do que está inovando mais. Então ele fala que setores de tecnologia, por exemplo, onde as Big Techs, né, as Seven Magnificent, estão lá isoladas num topo criativo, isso ajuda, porque elas sabem os seus
os seus setores, elas sabem que estão dominando ali, e elas criam, então, para outros setores, elas criam ali na margem do setor delas, utilizando o que elas têm de DNA, mas criando novo, abrindo novas portas, novas frentes, novas tecnologias. E ter esse dinheiro também para buscar novos mercados é importantíssimo. Você entender que a sua empresa, apesar de nascer, ter o DNA, ter a criação, a família que já está aí há séculos fazendo a mesma coisa, não precisa viver disso para sempre. Pode viver de periféricos e às vezes até um periférico toma toda a sua empresa, ela muda totalmente e você vira muito maior. Outra coisa, e isso já também prego nesse livro, Criatividade, o Dom Negligenciado de Deus, é dar um limite à criatividade. Ah, não, isso aqui já chegou no máximo, não dá para evoluir nesse setor, não dá para criar um celular melhor, não dá para criar um sistema de busca melhor que o Google, não dá para criar uma rede social melhor do que o Instagram, não dá para criar melhor que o Facebook. Isso é mito. Mito. O Facebook veio do Orkut, que veio do MySpace, que veio, sabe, o ICQ, que deu a base para o WhatsApp, e aí vem o Telegram, e a gente, isso vai... Gente, o mundo vive do novo. O ser humano tem uma necessidade de ser impactado pelo novo. Ele tem sim a zona de conforto, onde ele já está, isso aqui tá bom, tá legal, eu uso isso daqui para trabalhar, até que alguém vem e quebra tudo. Isso acontece, a humanidade às vezes dá saltos quânticos, entendeu? Ela muda totalmente o setor. Ninguém acreditava que o poderio das revistas e jornais ia acabar. Ninguém acreditava que a televisão ia perder espaço para YouTube. Ninguém acreditava que a telefonia ia sofrer uma das maiores revoluções da história. Ninguém acreditava. Isso porque tem muita gente confortável com aquilo até que vem algo e realmente muda. Então, não existe limite criativo, até porque a gente estaria limitando o criador. E a gente não está aqui. A gente está aqui para enaltecer que ele deu um mundo de infinitas possibilidades. Infinitas são infinitas, não tem limites. Para alcançar infinitas possibilidades, você tem infinitas maneiras criativas de mudar. O mundo que a gente vive hoje vai ser totalmente transformado nos próximos 10 anos. Os gadgets que a gente usa hoje, a inteligência que a gente usa hoje, a performance que a gente tem hoje, vai ser mudada totalmente. E quem trouxer o novo, quem traz o novo, eu já falei disso algumas vezes, vai liderar, vai ganhar mais, vai ter a maior empresa, vai estar mais bem estabelecido, vai ter mais reconhecimento. Se for algo que beneficia a humanidade, vai entrar para a história. Então se solucionam muitas coisas através da inovação. Tá? E o mito da epifania, que se mistura um pouco com o mito do Eureka, né? Mas aí ele considera, ele faz um capítulo inteiro só para falar dessa epifania criativa, de algo como se fosse, eu estou num êxtase, no momento, é uma coisa interna de expressão, eu preciso me expressar e vem e surge algo brilhante. Então, nem tomando banho, nem na epifania. Claro que estando relaxado, com a mente relaxada, a mente aerada, nos treinamentos eu falo muito disso, uma mente com ar entrando, com espaços, com tempo, com alegria, com momentos de, né, uma mente que está ali, é como se fosse uma cultura mesmo, uma cultura de uma terra que entra ar, onde a gente, sabe, você faz o arado da terra, você faz o arado da mente, a mente está pronta, está respirando, está vendo inovação, está bebendo de coisas inovadoras, está em ambientes criativos, está trazendo gente que estimula, que faz crescer o padrão criativo. Então, ele acaba falando sobre isso também. Então, essa é a primeira aula do método que a gente faz, que é a inovação, né? Cultura de inovação 360 graus. A gente está entrando nos graus internos, né? A gente está entrando para dentro do corpo, não é só grau externo, o que os 360 graus que a gente acompanha, a gente inclui o ser humano, que é o observador desses 360 também. Então tem um 360 dentro mental. Essa é primeiramente com o primeiro livro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. É para vocês e espero que te ajude nessa jornada rumo a ter uma empresa mais consolidada, mais inovadora, mais produtiva, mais bem posicionada e está sempre inovando.